Eu quero uma escola do campo que tenha a ver com a vida, com a gente, querida e organizada e conduzida coletivamente. Eu quero uma escola do campo que não enxergue apenas equações, que tenha como chave mestra o trabalho e os mutirões. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo onde o saber não seja limitado, que a gente possa ver o todo e possa compreender os lados. Eu quero uma escola do campo onde esteja o ciclo da nossa semeia, que seja como a nossa casa, que não seja como a casa alheia. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo onde o saber não seja limitado, que a gente possa ver o todo e possa compreender os lados. Eu quero uma escola do campo onde esteja o ciclo da nossa semeia, que seja como a nossa casa, que não seja como a casa alheia. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Obrigada, Escola Pinhalzinho, por essa abertura muito bonita. Obrigada a todos e todas que estão conosco nesta manhã. Iniciamos com alegria o segundo dia de trabalho da jornada do centenário de Paulo Freire. Queremos lembrar que nesse processo, nessa semana, também acontece aqui o segundo encontro nacional das escolas públicas do campo, segundo o ENEPUC. Acontece a 16ª Semana de Educação, UniOeste, Colégio Estadual Mário de Andrade, a 3ª Semana de Integração dos Colégios Estaduais Mário de Andrade, de Francisco Beltrão, Arnaldo Busato de Verê e Telmo Miller de Marmeleiro, sob o lema Paulo Freire Vive. Queremos lembrar, vocês todos que estão nos acompanhando, assistindo, que principalmente aos alunos do curso de magistério, o pessoal da pedagogia, da geografia, do serviço social, para que participem conosco no chat, né? Para que possam colocar suas questões, suas perguntas, os professores que estão acompanhando, talvez criem uma dinâmica, né, de escrever no chat a partir do debate que se dá na sala de aula, nas salas onde estão participando do evento, né? Lembrando aqui, para quem nos acompanha e que não está no processo do evento, que esse evento, para os cursos de magistério e alguns cursos de graduação, ele é retransmitido nas salas de aula em função de uma série de questões, principalmente dos limites da internet e do ensino híbrido, né? Então, hoje, no nosso segundo dia, é com alegria, né, que a gente recebe entre nós
nesta live, a professora doutora Sharon Moretti, da Universidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, né? Professora Sharon, que há pouco tempo, a gente se conheceu, né? E até agora a gente já fez várias coisas juntas, e esse momento de Paulo Freire não tinha como não trazer a professora Sharon para conversar com a gente, em função da formação da professora e do que ela tem feito nesse processo da pesquisa, inclusive, né, da sua pesquisa nessa relação freiriana e da educação popular latino-americana. Então, a professora é doutora em educação, coordena o grupo de pesquisa Educação Popular, Metodologias Participativas e Estudos Decoloniais, e o Observatório da Educação do Campo do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, né? Integra o programa Alternativas Pedagógicas e Prospectivas Educativas da América Latina, o APEA-Sul, e tem se preocupado em pesquisar temas relacionados à América Latina, como educação popular, alternativas e ideias pedagógicas, decolonialidade do conhecimento, insurgência como princípio educativo, tendo como referência a pesquisa, a ação participativa nos processos metodológicos. A professora Sharon é também editora-chefe da revista Reflexão e Ação, que nós conhecemos, né, e já participamos, inclusive, né? E hoje o tema que ela traz e nos ajuda a refletir nesse contexto dos 100 anos de Paulo Freire é conversar conosco sobre o centenário e o legado de Paulo Freire para a educação, né? Ou nas lutas atuais da educação. Então, a professora vai nos ajudar a compreender isso tudo, e nós estamos bem felizes que você esteja aqui, Sharon. Fique à vontade. Bom dia a todas e todos. Eu agradeço muitíssimo a introdução, as palavras da professora Cecília, e agradeço também pela mística organizada pela Escola do Campo, por uma Escola do Campo, assim entendo, porque ela já introduz um dos legados, né, vários dos legados do Paulo Freire. Eu queria manifestar aqui a minha satisfação de poder compartilhar esse momento com vocês, a gente poder compartilhar algumas ideias, o legado, mas também da reinvenção do Paulo Freire, né? E saudar aqui, então, o segundo Encontro Nacional de Escolas Públicas do Campo, a Semana de Educação na UniOeste, com o Colégio Estadual Mário de Andrade, e também a Semana de Integração dos colégios estaduais, né? Mário de Andrade, Arnoldo Busato, Verei, Telmo Miller e Marmeleiro. E também dar uma saudação de boas-vindas a todos e todas que assistem esse momento aqui, né, Cecília, e um convite ao diálogo para todas, e que possam, então, manifestar aí no chat do YouTube questionamentos, ideias, enfim, a gente promoveu um diálogo, ainda que virtual, como diz um amigo Carlos Rodrigues Brandão, virtuoso, né? Virtual e virtuoso, nessa manhã. Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu vivo, uma manhã chuvosa, mas que vai estar com o coração bastante aquecido aqui com vocês. Bom, a pergunta, né, que a Cecília me fez, o desafio, é sempre um desafio, uma grande responsabilidade falar sobre o Paulo Freire, né? E quanto ao legado do Paulo Freire como educador para os educadores e educadoras, eu fiquei pensando, Sharon Moretti, né, como educadora, qual o legado do Paulo Freire? Primeira coisa que veio para mim é o legado, como seu legado, ou seu grande legado, quando penso em Paulo Freire, é que uma escola libertadora é possível, né? É isso que vem para mim, é isso que Paulo Freire imediatamente comunica comigo. Se eu fosse pensar, então, escolher entre vários, mas um dos seus legados é de que uma escola libertadora é possível. E eu comentava com a Cecília, né? Fui procurando outros legados de Paulo Freire na sua biografia, mais do que sua bibliografia, que é certo, né, Cecília, como tu mencionasse, que o grupo de pesquisa que eu coordeno, mas também os grupos de pesquisas
que eu participo com uma rede de colegas, né, da universidade, voltadas para o pensamento, a epistemologia e a praxis freiriana, a gente tem se dedicado. Mas eu acho que é um desafio também encontrar na biografia do Freire, né? E já faço uma nota de rodapé, não tenho a intenção aqui de cobrir toda a sua história, mas poder encontrar em alguns momentos da sua andarilhagem, né? Esses legados, o que o Freire contribui, a atualidade do Freire ainda para o tempo presente. Eu sei que a atualidade, né, foi o tema tratado, abordado ontem pela manhã, mas ouso também falar que esse legado freiriano continua sendo, em alguma medida, ou muitas delas, né, em muitas medidas atuais. Então, primeiro dizer que tem algo que tem me chamado bastante atenção no Paulo Freire, que é a ideia de enraizamento, né? A gente conhece ele como patrono da educação brasileira. E a gente pode conhecer ele, principalmente as pessoas mais jovens, a partir de um espaço que é o espaço da comunicação da imprensa de massa, né? Ou o que hoje para a gente tem tomado no nosso cotidiano, na nossa realidade, as redes sociais. E que nem sempre a gente tem uma medida de verificação, né? Ou compromisso, melhor dizendo, com os fatos, com a realidade, compromisso ético-político mesmo, com as ideias de vários dos intelectuais e das intelectuais, dos pensadores e pensadoras da educação, né? Também fiquei pensando nisso. O legado de Paulo Freire como a gente olhar para o tempo presente, o tempo que a gente vive, e fazendo desse tempo um tempo atual e não um tempo do atraso, né? Então, acho que esse é um dos legados do Paulo Freire. Mas eu também tenho pensado nesse seu enraizamento. Quem é Paulo Freire? Esse educador que não nasce educador, mas vai tornando-se um educador e um educador para a libertação, né? Ou para a liberdade. Então, Paulo Freire nasceu no Recife, ou seja, no Nordeste brasileiro, no dia 19 de setembro de 1921. Ou seja, ele é um homem do século XX, né? E ele, então, faleceu em São Paulo no dia 2 de maio de 1997. Então, do ponto de vista da história brasileira, Freire pôde acompanhar largamente os principais feitos, né, da democracia brasileira, mas também do fechamento dessa democracia, entrando no seu lugar, né, regimes autoritários. Mas eu queria falar sobre como o Freire foi se constituindo, então, identificando esse seu enraizamento, né? Tanto local quanto universal. Diz ele o seguinte, ó, que foi na minha recificidade que eu me fiz pernambucano, a minha nordestinidade que me fez brasileiro e a minha brasilidade que me fez latino-americano. E a minha latino-americanidade me faz um homem do mundo, porque ninguém é do mundo sem ser primeiro de um lugar. Fico imaginando cada uma de vocês olhando, né, pela janela. Eu tenho aqui a vontade de ter minha janela agora fechada por causa da chuva, mas a gente poder ver essa mescla de uma paisagem cultural, né, que é feita de homens e de mulheres. Então, Freire está falando sobre isso. E é nesse sentido que, vejam, eu não sei o nome das comunidades indígenas, né? Freire escreveu tribos, se referiu a tribos a elas, como estou pouco brasileiro nisso. Mas essas comunidades são universais. Podem ser universais na medida em que se enraizam e se reconhecem enquanto tais. Aqui já faço uma ponte, uma relação com a Marcha das Mulheres Indígenas, que aconteceu essa semana, né?
e a luta pelo direito ao seu território. E quando a gente fala direito ao território, o conjunto, né, de saberes que estão aí nesse território, o direito ao uso desse território e, sobretudo, o uso para o bem comum, né, do interesse da maioria e não visando o lucro. Então, eu acredito que esse é um legado freiriano, né, do enraizamento. Então, a gente tanto é universal, local quanto universal, que ao defender, né, o uso do território, o uso como um bem comum e não uma mercadoria, a gente se torna, né, também atendendo às necessidades universais, aquilo que corresponde a todos e todas. Mas o Freire aqui está falando que ele é um recifense, ou seja, um pernambucano, que vive uma regionalidade, é o fato de ser nordestino, viver numa região do Brasil, e que isso faz brasileiro, mas que estando em outro contexto, que é um contexto de empréstimo, que assim ele denominava o contexto de estar fora do Brasil num determinado momento da sua vida, já vou mencionar melhor isso, ele se identifica como latino-americano. Vejam vocês que é uma outra forma de mencionar a sua regionalidade. Mas o Freire é um homem do mundo, é um cidadão do mundo, né? É um homem que é estudado nas universidades dos Estados Unidos, é homenageado com escultura, monumentos públicos na Suécia, é uma inspiração para cientistas de diferentes áreas, não somente para as humanidades em Kosovo, na Finlândia, na África do Sul, na Áustria, na Alemanha, na Holanda, Portugal, Inglaterra e Canadá, inspira e nomeia centros de estudos, assim como na África, por toda a América Latina e no Brasil. E aqui seu título maior, né, que acompanha um conjunto de diplomas, né, como doutor honoris causa, né, 35 universidades, dentre elas universidades de Genebra, Universidade da Bolonha, Universidade de Estocolmo, Massachusetts, Illinois, Lisboa, a Federal do Rio Grande do Sul, entre outras tantas universidades brasileiras e estrangeiras, públicas, privadas, comunitárias, de todas as matizes, né, que a gente possa entender. Esses são alguns exemplos de como o Freire tem um largo alcance. Esse homem universal, esse educador universal, um dos principais educadores da educação na nossa contemporaneidade, né? E em 1986, ele chegou a receber um prêmio pela Unesco, né? Um prêmio de educação para a paz. Tal é a influência, essa capacidade de capilarização, de alcance que tem o seu pensamento e a sua prática educativa, né? E você já deve ter escutado por aí, não é nenhum tipo de conta, mas Freire, de fato, é um dos educadores, um dos pensadores mais citados em trabalhos acadêmicos na área das humanidades em todo o mundo. Ele é ranqueado como o terceiro autor mais citado, né? E a sua obra, A Pedagogia do Oprimido, publicada em 1968, escrita em 1968, publicada em 1971, ela é conhecida no mundo inteiro. É uma das obras mais citadas, né? A primeira edição, só para vocês terem uma ideia, foi publicada em inglês, espanhol, italiano. Só em 1974 é que teve uma tradução para o português e publicada aqui no Brasil, né? E é uma obra com mais de 30 idiomas e edições em dezenas de países de norte a sul, né? Então, esses são exemplos de como o Freire é compreendido, né? Universalmente, a sua proposta é compreendida e apreendida, né? Universalmente e dialogada para cada uma dessas realidades. Bom, ele era filho, né, de uma família de classe média, recifense,
pai, se eu não estou enganada, ele era um policial, a mãe era uma dona de casa, né, responsável pelas atividades de cuidado e o trabalho doméstico, e ele ainda tinha 2 irmãos e uma irmã. Então, dadas as dificuldades que a família enfrentou, sobretudo final dos anos 20, no início dos anos 30, com uma recessão econômica enorme que também atingiu o Brasil, ele pôde vivenciar alguma escassez. Mas ele era um guri super aplicado, super estudioso, e teve acesso a uma escola que, para aquele período, era considerada progressista, onde meninos e meninas podiam, por exemplo, compartilhar a mesma escola, a mesma sala de aula. Isso não era possível, né? Para vocês terem uma ideia, no início dos anos 30, o direito a uma educação pública, o direito a uma coeducação, ela era uma luta ainda, né? Uma educação laica, uma educação, enfim, que pudesse alcançar a todos e todas, né? Que ela fosse, então, universal a todas as pessoas. E, enfim, nessa escola onde ele pôde ter as suas experiências educativas, né, ele atuou primeiro como assistente de ensino e depois como professor de língua portuguesa. Porque, muito embora o Freire seja conhecido como educador, ele não era um pedagogo, ele era formado em direito, né? Mas ele logo percebeu que não tinha condições de atuar nessa área. E ele conta num livro, A Pedagogia da Esperança, que ele tem que fazer, que ele tem que fazer uma cobrança de um dentista que havia realizado um empréstimo para compra de equipamentos, né? Então ele estava sendo responsável em alguma medida por recolher aquilo que é fundamental para que o dentista pudesse ganhar a sua vida e sustentar a sua família. E nesse contexto que ele se coloca do lado, né, das pessoas oprimidas, das pessoas necessitadas, ele se dá conta dos problemas sociais, né, e de que ele, então, é possível que ele vá atuar na educação. Então, vocês vejam como ele vai construindo a sua própria história. De 1947 até 1959, né? Ou seja, lá por 46, 47, eu não sei muito bem a data, mas é por aí, quando o Freire desiste de ser advogado, é que ele assume, então, a direção do Departamento de Educação e Cultura do SESI, o Serviço Social da Indústria. E nesse Departamento de Educação e Cultura, Freire vai tomar iniciativas no campo da educação, sobretudo na alfabetização de jovens e adultos. E a gente não pode esquecer que nos anos 40, nos anos 50 e 60, o nosso país ele é predominantemente agrário, né? E que as taxas de analfabetismo são bastante altas. Algo aproximado, por exemplo, até o início, o final dos anos 40, algo entre 57% e 60%, né? De acordo com os censos da época. Nos anos 50, principalmente, era um pouco menor, mas era entre 45%, 46% até 50%, aproximadamente, tá? Não estou falando exatamente os números aqui, mas para que a gente possa ter, então, noção de qual era o contexto que Freire vivia e ele atuava, agia, né, naquele contexto. E a partir de 1959, ele realiza um processo seletivo para ocupar uma cadeira, né, de História e Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes, na então Universidade do Recife, hoje a gente conhece como Universidade Federal do Pernambuco. E a gente vai ter, então, o primeiro livro sobre educação publicado pelo Freire, que é Educação e Atualidade Brasileira, que é a sua tese defendida para ingressar nesse concurso. Bom, a partir daí, o Freire atua na universidade, mas atua também no departamento de extensões culturais dessa universidade. Foi muito importante
tanto a experiência anterior no SESI, como essa experiência no departamento, né, de extensões culturais da Universidade do Recife, porque Freire, ele continua as suas atividades de alfabetização de adultos, né? Ele cria um programa e realiza nas periferias do Recife algumas dessas experiências que depois se expandem para o interior de Pernambuco. Só que tem uma experiência que não é no estado de Pernambuco, mas que é no estado do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada, né, numa comunidade chamada Angicos, em que acontece uma experiência bastante importante, né, para o Freire, para a história da nossa educação e na educação popular, né, que foi a experiência de alfabetização de uma turma de adultos em 40 horas. E o Freire tinha uma proposta bastante interessante, né, dialogada com muitos autores, autoras, mas também com seus colegas, com seus pares, estudantes, jovens estudantes, né? Mas ele foi elaborando um processo, né, metodológico de alfabetização que levava em conta a realidade desses educandos e dessas educandas adultas. Sobretudo, qual era? A valorização do espaço cultural, do meio cultural e das relações culturais estabelecidas no território, naquele lugar. Bom, e daí ele partia também para algo muito relevante, que é essa associação entre educação e a pesquisa. Então, o educador, a educadora, ele realiza um reconhecimento, um diagnóstico dessa realidade, ele realiza uma pesquisa levantando, identificando quais são as palavras que expressam as atividades cotidianas realizadas por essas pessoas, né? E a partir daí ele organiza um grupo de palavras que associasse essas atividades realizadas com a leitura da palavra, a leitura do mundo associada à leitura da palavra. E, bom, qual era o objetivo disso? Qual era a intenção disso, né? Era poder fazer significações a partir da experiência das pessoas. Então, a experiência das pessoas são importantes, né? E essas palavras fazem sentido para cada uma das suas experiências, tanto individuais quanto coletivas, mas sobretudo coletivas, quando se vive, né, num lugar, numa comunidade, tanto quanto nas relações do trabalho, né? Então, o mundo do trabalho é um campo muito fértil para essas relações da cultura. Então, Freire unia a alfabetização à conscientização, né? Aprender as palavras, aprender com o mundo, ou reaprender com o mundo aquilo que já se sabia, né, através dessas palavras. As palavras para o Freire eram geradoras de mundo, de outro mundo, né? Quando esse método de alfabetização entrava, né, em 1963, entrava no Plano Nacional de Alfabetização do governo do então presidente João Goulart, Freire fazia o assessoramento direto, né, dessas atividades. Mas aprender a ler, aprender a escrever, lendo o mundo e a partir do mundo, incomodou bastante gente, né? Incomodou, inclusive, interesses, porque essa leitura do mundo significava reconhecer-se como sujeito da sua própria história. Eu acho que tem um legado muito importante e uma atualidade na obra, no pensamento, né? Na ação do Paulo Freire, porque eu acho que elas não se dissociam, que é uma educação em que os homens e as mulheres vão se compreendendo fazedores da sua própria história, né? E, enfim, tão inspirados pelo que tinham aprendido nos círculos de cultura, né? Esses homens e essas mulheres, essas pessoas, reivindicavam seus direitos, né?
Por quê? Porque tinha um trabalho de conscientização, de participação e de cidadania. Vocês vejam, eu falei há pouco que o contexto que o Freire vai construindo, né, em colaboração, essas experiências de alfabetização, é um país predominantemente agrário e é um país onde, no meio rural, as escolas não alcançam, né? A gente está falando de uma massa que não tem uma educação, está alijada do processo de uma educação escolarizada, né? Bom, com isso, com os incômodos, né, que educação e conscientização promoveram, o Freire foi acusado de muitas coisas, né? De comunista, de subversivo, né? Ele contrariava a ordem instituída. E por essa razão ele foi preso. Ele passou 75 dias preso e foi então que procurou por exílio. Primeiro na Bolívia, não foi possível, e em seguida ele passou um período bastante importante, né? Que foi no Chile. E aí, no Chile, novamente atuando com a educação e, sobretudo, com a educação do campo, né? Com camponeses e camponesas. E aí, então, se estabeleceu. O Freire também trabalhou, depois de um período longo, né? No Chile, ele vai para atuar como professor em Harvard, né? Isso também é importante ser mencionado, da importância do Freire. E durante 10 anos seguintes, depois de Harvard, ele atuou no Conselho Mundial de Igrejas. Então, o Freire também estabeleceu uma relação de assessoramento para o Conselho Mundial de Igrejas, ele se estabeleceu, né, em Genebra, e aí acompanhou diferentes experiências de libertação. Por exemplo, na África, né, nos países africanos. Para citar alguns, a Tanzânia e a Guiné-Bissau. E também acompanhou alguns processos na Ásia, em zonas rurais, tanto quanto em zonas urbanas. E é muito interessante a gente pensar que Freire ficou quase 16 anos fora do Brasil, né? E ele teve que aprender esse novo contexto, que não era seu contexto de origem. Seu contexto de origem é aquele que eu contei lá no início, né? A sua recificidade, a sua pernambucanidade, a nordestinidade, a sua brasilidade, a sua latino-americanidade, enfim, esse homem do mundo. E, com isso, eu queria compartilhar com vocês uma pequena carta, né? Então, o Freire chamava de contexto de empréstimo esse contexto que ele deveria aprender fora do Brasil. E é uma carta que a sua prima Natércia Lacerda, naquele momento, uma criança que passa a sentir a ausência do primo, né? E como toda criança, sobretudo nos anos 60, no meio de uma ditadura, estavam bastante alijadas também, né? Afastadas do todo o contexto que estava acontecendo. Mas na Tercinha, assim chamada carinhosamente por Freire, busca esse primo que está exilado no Chile. Então, eu vou tomar licença aqui para ler essa pequena carta, para a gente poder comentar um outro legado de Paulo Freire. Ele começa assim: querida prima na Tercinha, recebi sua cartinha, fiquei muito contente. Elza também ficou. A Elza era companheira do Freire. Achei ótimo que você se lembrasse de me escrever. Recebi também uma carta tão bonita quanto a sua, de Ana Clara. Será muito bom quando um dia você puder vir a Santiago. Então, não só você conhecerá outro pedaço do mundo, como você verá outras gentes que falam outra língua, que não é a sua, que tem outros costumes. Mas, sobretudo, você verá a nós e nós a você. E então conversaremos sobre muitas coisas e você fará passeios e verá a Cordilheira dos Andes, muito alta e muito bonita. No inverno ela fica branquinha, como se fosse um grande Papai Noel de barbas bem alvas, imensas e brilhando dias do sol.
É muito bonito tudo isso. É bonito ver a neve caindo em cima da gente, caindo em cima das árvores. E as árvores vão ficando curvadas e todas branquinhas, parecem até umas velhinhas, bem velhinhas, que já não podem ficar em pé. Um dia eu fui ver a neve cair da Casa Azul, onde eu moro, saí de dentro do carro, todo agasalhado, com capote, chapéu, luvas, porque fazia muito frio. E fiquei maravilhado como você fica quando mamãe ou papai trazem uma boneca para você. Aí comecei a ficar todo salpicado de neve. A neve caía em cima de mim, no meu chapéu, no meu abrigo. A neve caindo parecia poeira do céu. E eu me senti um menino de novo e quase brinquei de fazer bonecos de neve. É uma coisa boa na Tercinha, que a gente nunca deixa de ser menino. Os homens atrapalham as coisas, complicam tudo. Não sei se você vai entender isso que vou lhe dizer. Mamãe e papai lhe explicam melhor. Cresça, mas nunca deixe morrer em você a Natercinha de hoje, que começa a descobrir o mundo cheia de curiosidade. Se os homens não deixassem morrer dentro deles o menino que eles foram, se compreenderiam melhor. Mas eu não quero fazer carta complicada para você, carta de gente grande. Mas é possível também conversar com o menino, conversa com esta. Assim eu converso com Joaquim e com Lute, toda vez que eles querem conversar. Da mesma maneira, toda vez que você queira conversar comigo, me escreva. Você é hoje a minha mais nova entre minhas amigas que escrevem sempre. Da Casa Azul, onde estou lhe mandando nesta carta um beijo e um abraço bem forte para seus pais, a quem quero muito. Do seu primo Paulo, Santiago, Casa Azul, outono de 1967. Que acho que a gente pode identificar um outro legado do Paulo Freire, que é a curiosidade, né? Aqui ele faz uma questão de destacar, assim interpreto essa carta, né? Para sua prima, uma criança, de que a curiosidade é algo que está nas crianças, né? E sugere, portanto, que os adultos perdem a curiosidade. Em seus escritos, o Freire chama muito atenção para essa curiosidade, sobretudo a curiosidade epistemológica, né? A curiosidade pelo conhecimento, a origem do conhecimento, como se dá o conhecimento, onde está o conhecimento, quais as diferentes formas de se conhecer. E as perguntas, né? Como é que a gente expressa a curiosidade? Pelas perguntas, pela palavra e pelo diálogo. Então, esses são legados da educação freiriana, da sua proposta de educação libertadora, que se contrapõe uma ideia, né, uma educação que é bancária, domesticadora. Ela é feita do diálogo, da pergunta, da crítica, da curiosidade, assim tanto quanto é feita de amorosidade. E aqui faço um detalhe, um parênteses, que a amorosidade em Freire, ela se encontra no compromisso também, né? É um amor engajado, é comprometido com o outro, é um amor coletivo. Eu faria, assim, a minha tradução, a minha compreensão do amor em Paulo Freire. Bom, o que ele fala sobre o exílio, né? O momento que ele teve, então, de viver longe do seu contexto de origem, longe do seu país, longe da sua cultura, longe das suas gentes. O exílio que resultou da compreensão teórica da educação como ato político, isso é o Freire falando, da educação como processo de conhecimento e da educação democrática. Então, uma educação libertadora é uma educação democrática. É uma educação que se faz entre relações de sujeitos, fundando-se no respeito ao educando, à sua linguagem, à sua identidade cultural de classe, da explicação teórica da defesa da educação que desoculta, que desvela e que desafia. Educação para Freire não é puro praticismo, né? Tampouco é puro blá blá blá. É essa relação entre a teoria e a prática.
E a crítica ela exerce uma relação muito importante nessa educação libertadora, porque é a reflexão, inclusive a autocrítica do educador e da educadora, sua prática, que se coloca em diálogo com os educandos e as educandas, e por isso vai se modificando, né? Então, a educação libertadora é uma educação que se transforma, que ela se modifica. O exílio. O exílio resultou, sobretudo, da posta em prática de uma educação assim, que levou à prisão, ao afastamento da universidade e, finalmente, os quase 16 anos de exílio. Daí, como andarilho do óbvio, porque tocou a Paulo Freire, né, a andarilhar o mundo nesse período de exílio, Freire fala: dei cursos, seminários, participei de conferências, de congressos, assessorei governos revolucionários na África, na América Central e no Caribe, assessorei movimentos de libertação, corri riscos, ganhei amizades, amei, fui amado, aprendi e cresci. E enquanto tudo isso fiz e tudo isso sofri, entre aspas, no sentido de a mim incorporar o que eu fiz e o que eu vivi, jamais deixei de ter no Brasil como uma preocupação. O Brasil nunca foi, para mim, uma saudade remota ou amarga, né? Então, aqui o Freire conta a sua experiência no exílio e como ele se ocupava do Brasil, mesmo estando em outro contexto, na sua andança pelos vários lugares, pelos vários movimentos que ele assessorou, pelas várias conferências, seminários e cursos com os quais ele se envolveu. Então, depois desses quase 16 anos de exílio, Freire retorna ao Brasil para, então, reaprender o Brasil. Isso acontece em 1980. E ele vai atuar, então, primeiro na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e também, em seguida, na PUC de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mas tem um fato também, tem um evento na história da democracia brasileira que a gente precisa mencionar porque ela está vinculada à trajetória do Freire. Essa Constituição que nós conhecemos, a chamada Constituição Federal, né? A Constituição Cidadã, de 1988, ela abre também os processos de eleições diretas no Brasil. E Freire torna-se secretário municipal de educação em São Paulo, no governo da então prefeita Luísa Erundina. E acontece algo muito importante. Acontece aquilo que o Freire mais bem, né, nos deixa como legado. A ideia de movimento de alfabetização. Diferente dos termos anteriormente utilizados como campanhas, entendendo que campanha tem início, meio e fim, né? O movimento de alfabetização é um movimento permanente e que envolve um conjunto diverso de sujeitos, né, da sociedade nesses processos. Além disso, na própria prefeitura, ele faz revisão curricular, trabalha também, atua para a recuperação salarial dos professores e professoras do município, né? Bom, de exilado, andarilho, né? Freire passa, então, somente em 2009 a anistiado político brasileiro, né? E o relator do processo de anistia do Freire afirmou o seguinte, Edson Pistori: esse pedido de perdão se estende a cada brasileiro que ainda hoje não sabe ler sua própria língua. A perseguição a Paulo Freire, né, pela ditadura impediu que milhares de brasileiros e brasileiras se alfabetizassem. Isso é importante a gente frisar. E se alfabetizassem desde uma perspectiva libertadora, né? Em que a leitura das palavras
estabelecem uma relação, uma significação, uma ressignificação com o seu próprio mundo, ou seja, com a sua própria realidade. Então, quando a gente fala do Freire, assim, como legado, é importante a gente mencionar que existiram outros e outras educadores e educadoras antes mesmo do Freire. Então, ele não inaugura, né, os registros de suas ideias políticas pedagógicas da pedagogia do oprimido, como a gente viu. Mas ele também tem um conjunto, ele se fortalece, se sedimenta no conjunto de autores e autoras e de experiências muito importantes para estabelecer uma proposta educativa emancipadora, né, para a emancipação humana, ou seja, para a libertação. Então, o desejo de conhecer mais e melhor a pedagogia do oprimido tem indicado que esse é um dos melhores lugares para a gente compreender um conjunto desses legados do Freire. Eu já mencionei vários deles, né? Queria mencionar um. Talvez esse um dos legados que a gente tenha conhecido mais nas obras posteriores, com a pedagogia da esperança, né? Mas não sem antes o diálogo com as mulheres, sobretudo as feministas. É conhecida essa história do questionamento que as mulheres, as feministas fizeram à linguagem de gênero, né? Sexista, melhor dizendo, a linguagem sexista e colonialista presente nessa sua principal obra, e Freire faz uma autocrítica, e enquanto como ele mesmo foi educado, né? Desde uma visão social de mundo machista. Mas tem uma interlocutora muito importante, uma educadora muito importante, que é a professora educadora Moema Wieser. E ela está numa situação, está num contexto, né, junto ao Freire, e ele faz uma pergunta. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. A pergunta que ela fez ao Freire foi a seguinte: Paulo, como você vê a questão das relações de dominação e opressão entre homens e mulheres em nossa sociedade? Essa foi a pergunta que a Moema, se eu não estou enganada, isso deve ter acontecido no início dos anos 90, né? Talvez do episódio da Rio, da Eco 92, a cúpula, né? Ali, a reunião paralela à Eco 92. E olha a resposta que o Freire concedeu. Eu jamais teria escrito a pedagogia do oprimido se ao mesmo tempo eu me permitisse oprimir minhas filhas, minha esposa e mulheres com quem trabalho. As mulheres estão certas em organizar-se e dizer o que tem que ser mudado em relação às opressões que hoje sofrem. E nós, educadores, precisamos entendê-las, ouvi-las e compreender as mudanças que ocorrerão graças às suas iniciativas. Vocês percebam que esse é um tema ainda bastante presente no nosso contexto, uma necessidade urgente, né? Se nós já conquistamos a coeducação, ainda há necessidade de nós alcançarmos uma educação que leve em consideração essas relações sociais, né, de gênero, mais amplo que homens e mulheres, né? O espectro é mais amplo. Então, sem homem e mulher, o verde não tem cor, né? Isso aqui é muito interessante, porque eu acho que é um outro legado que nós poderíamos tomar do Freire, é que a sua pedagogia dialoga com os vários sujeitos, com os vários territórios e com diferentes temas. Então, aqui a gente poderia, inclusive, falar de uma educação ambiental crítica ou uma educação ambiental libertadora. Mas, vejam, sem homem e sem mulher. Então, sem mulher, uma justiça ambiental, será que seria possível? O Freire está dizendo que o verde não tem cor, né? Se as mulheres não estivessem. Mas olha o que o Freire fala sobre as feministas. Eu nasci em 1921. Em 1971, quando eu recebi as cartas, eu tinha 50 anos.
Aquela idade eu ainda estava falando como fui ensinada a falar, o que significa, o que eu fui ensinada a entender, o que eu fui ensinada a acreditar. Eu fui ensinando através do uso da sintaxe, o que, para muitos, é um elemento neutro. Eu aprendi, na minha experiência educacional, que quando nós dizemos homens, nós incluímos mulheres. Mas isso é uma mentira. Se eu digo aqui, todas as mulheres do mundo, os homens não estão incluídos. Como é possível, então, pensar que eu dizer todos os homens do mundo, as mulheres estão incluídas? Elas não estão. Então, isso são exemplos de como o Freire está atento, né, aos diferentes sujeitos que estão em diálogo com ele e com as questões levantadas, as críticas recebidas e a sua capacidade de autocrítica. E agora, acho que Cecília não me interrompeu ainda, mas eu acho que está no momento da gente entrar para a conversa. Então, bom, comecei dizendo aqui que a educação, o legado de Paulo Freire, a primeira coisa que me vem em mente é o seu grande legado é de que a educação libertadora é possível, né? Mas que essa educação libertadora, ela é crítica, tanto quanto autocrítica. O educador e a educadora democrática são educadores e educadoras que realizam a autocrítica em relação à sua prática, né? A educação libertadora, ela sempre tem uma dimensão ética, tanto quanto estética, né? Então, quando a gente inicia esse encontro pela manhã, com uma canção do Gilvan Santos, né? Diz que ele quer uma escola do campo que não tenha cercas e não tenha muros, né? E com ela vamos aprender a ser construtores do futuro. E isso é muito freiriano, porque olhar para o futuro a gente faz desde o nosso presente, mas também compreendendo o passado. E para o Freire, uma educação libertadora é aquela que não nega a nossa vocação. Qual é a vocação de todo homem, de toda mulher? Ser mais, né? Ser mais humano, ser mais gente. E essa educação libertadora é uma educação da partilha do poder. Quem é que partilha o poder? A relação que se estabelece entre educador, educadora, educando e educanda, né? Queria terminar com uma frase, então, Cecília, que a educação é um ato de amor, por isso mesmo um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa, né? Então, esse amor é um amor comprometido, corajoso, né? E que enfrenta, é ousado, né? Entre o medo e a ousadia, escolhe a ousadia. Então, essas seriam as minhas contribuições iniciais, Cecília, e fico à disposição para os comentários que venham surgindo. Espero ter contribuído e, enfim, dialogado com as necessidades e curiosidades, né, do grupo. Desculpe, estava sem som. Obrigada. Foi maravilhoso assim essa viagem que a gente faz, ao mesmo tempo que recupera o que ele nos deixa, né, como herança, como legado, nessa história bonita que é a história de Paulo Freire e como ele contribui para nos colocar à frente à escola, né? E tem eu anotei várias coisas lindas aqui para a gente comentar, mas é uma questão que fala assim, professora Sharon, por que ler o mundo, de acordo com o legado de Paulo Freire, tem se tornado tão perigoso nos tempos atuais, né? Que é uma questão do professor Bonamigo, está aí na tela agora, né? Para a gente conversar. Por que é importante isso? Porque as coisas que você trouxe hoje aqui, agora, da leitura de mundo dele, são coisas tão bonitas. E como essas coisas bonitas podem ser perigosas? Tem que ser impedidas,
não é mesmo? Por que a gente não pode fazer a escola? E quando você começa, você vai falar, né? O primeiro legado dele, que é uma escola libertadora, é possível. Seria por aí? Porque uma escola libertadora, bonita, é perigosa, né? Talvez você possa falar mais um pouco para nós nesse sentido. Ah, que pergunta interessante. Bom, eu acho que é uma pergunta muito interessante. Por que ler o mundo, né? É tão perigoso. Uma das obras que eu mais gosto do Freire, obviamente, está entre as mais conhecidas, as mais lidas, né? Que é a Pedagogia do Oprimido. Mas por que eu estou mencionando ela? Não é porque eu gosto simplesmente dela. Porque eu acho que nela, Cecília, ele traz a teoria da ação antidialógica. Não vou teorizar aqui, gente, não. Mas para trazer alguns elementos que o Freire, né, nos permite interpretar essa pergunta do professor, né? Por que é tão perigoso ler o mundo? E a educação libertadora sendo essa ferramenta tão importante, né? Lá na teoria da ação antidialógica, o Freire fala da importância da conquista, né? E para mim faz todo sentido fazer uma correlação entre a conquista das mentes com a conquista mesmo, do que implicou a ocupação dos nossos territórios e a nossa própria história, né? E é uma relação entre opressor e oprimido, mas também de colonizador e colonizado. E Freire fala dessa dimensão da conquista. E ele também fala que o poder que essa conquista, ao introjetar a visão social de mundo dos conquistadores, né, no conjunto dos conquistados, ele divide. Ao invés de unificar, né, ele divide para poder oprimir, né? A unidade na ação, a identificação dos coletivos, né, dos sujeitos oprimidos, esfarrapados, explorados no mundo, ao invés de lutarem juntos, né, se dividem. Então, isso é importante. A educação é uma ferramenta muito relevante para introjetar esses valores, né, que concebem uma visão social de mundo que não é para todo mundo. Então, acho que é isso. E através da conquista e da divisão, se manipula, né? Ele explica isso, ele vai manipulando, inclusive o Freire toma um tempo para poder explicar a constituição dos mitos, inclusive o mito de que é necessário ter um salvador, né? Salvador do povo. E geralmente esses salvadores não são os nossos pares, são aqueles que vêm de fora, né? São outros referentes, não são os nossos próprios referentes. Mas o Freire fala de algo também bem importante, que é essa relação entre a conquista, a divisão, a manipulação, a constituição dos mitos, né? Se faz através da invasão cultural. Então, ele desassocia, ele desintegra, né, as pessoas do seu próprio ser, tanto quanto da sua identificação com a cultura e das suas relações, né? Então, a pergunta do professor é bem complexa, né? Então, por que ler o mundo tornou-se tão perigoso? Porque quando a gente lê o mundo, a gente lê o mundo de forma crítica. A gente faz perguntas sobre o mundo. E se a gente faz perguntas sobre o mundo, é porque nós estamos inseridos nele. Nós não fazemos perguntas daquilo que nós não temos relações, né? Então, algum nível de consciência aí estabelecido. O Freire, ao invés, né, da educação domesticadora, essa que conquista, divide, manipula, invade, ele propõe que a educação libertadora é uma educação feita com colabor. É um trabalho, um labor conjunto, é feito das relações sociais, é feito das pessoas, né? Ao invés de dividir, unir para a libertação, né? Ao invés da manipulação, a organização coletiva desses sujeitos. E ao invés da invasão cultural, a síntese da cultura, né? Estabelecer os diálogos onde são possíveis
e estabelecer as diferenças, né, as diferenciações, aquilo que são próprios, né, de cada um e cada uma, também que faz a relação com os indivíduos. E pensar criticamente significa questionar o mundo, né? Então, ler o mundo não é qualquer leitura do mundo, é ler o mundo fazendo-se perguntas sobre, para e com o mundo. A gente estabelece um nível de consciência e toma decisões. Quando eu falava antes sobre a partilha do poder, né? E o poder da partilha também. Mas essa educação domesticadora não interessa a ela dividir o poder, ao contrário disso, ela concentra o poder, inclusive dentro da sala de aula, a gente concentra o poder, né? A gente coloca a centralidade ali na figura da professora, do professor, as principais tomadas de decisões, o que de um modo geral a gente compartilha. Né? Então, é esse questionamento que o Freire está fazendo no seu tempo, mas que ainda estabelece uma relação bastante importante com o nosso próprio tempo, né? Parece que ainda não está superado. Não sei, Cecília, se... Sim, acho que é muito importante pensar em tudo isso, né? Quando você falava agora, por exemplo, assim, nós não fazemos perguntas sobre aquilo que não existe para nós, que nós não estamos reconhecendo. Acho que o Paulo Freire tem essa sacada, né? Quando ele faz o levantamento das perguntas, das palavras, melhor dizendo, geradoras e que fazem sentido. Logo, a gente não vai fazer perguntas sobre algo que não faz sentido, né, para o mundo de hoje. E aí, como aqui nós estamos entre educadores, futuros educadores e escola, eu fiquei me questionando, assim, quando nossos alunos ficam em silêncio na sala, né? Eles não perguntam nada, não falam nada, e a gente diz, nossa, esses jovens, né, não perguntam nada, e a professora, vocês do magistério que estão aqui ouvindo devem estar lembrando disso, né? A professora diz, faça alguma pergunta, por favor. O que está acontecendo? Eu fiquei pensando, né? Talvez até, pena que a gente não está frente a frente desses jovens, né? Mas para vocês pensarem também aqui, a gente junto, o que está acontecendo, né? Quando o professor fala e a turma inteira fica em silêncio. Não dialoga, não sei se dá para dizer isso. Mas sabe, Cecília, eu fiquei lembrando da minha própria experiência na escola, né? Porque quantas vezes eu fui chamada, né, a participar, a decidir. E o Freire fala da cultura do silêncio, né? Existe uma cultura que é a cultura do silêncio. Então, quais são as experiências de participação, tomada de decisões, de partilha mesmo, nas relações dentro de sala de aula, nas relações da gestão da escola, né? Eu tenho certeza que vocês têm muitas boas experiências para serem partilhadas, né? Mas, olhando para a minha própria trajetória, deve coincidir com muitas pessoas que é da não participação. Então, esse silêncio, ela é estabelecido também com uma cultura, né? Então, uma cultura entre a professora sabe tudo e eu não sei nada. Então, eu me calo ante a professora porque ela sabe tudo e eu não sei nada. E daí tem aquela história que eu gosto bastante, pena que eu não separei aqui, mas vocês podem encontrar a pessoa na pedagogia do oprimido, que o Freire está fazendo algumas reflexões comparativas, até, ouso dizer, entre as experiências de alfabetizações com camponeses no interior do Recife com o que ele estava vivenciando no Chile, né? Então, ele chega num ambiente... Claro, é que a gente está num ambiente virtual, né? Eu não estou lendo agora as mensagens de vocês pelo chat do YouTube, mas é uma forma de comunicação que a gente tem, é uma outra forma de comunicação, né? Mas eu não estou conseguindo estabelecer uma relação nesse momento com vocês. Então, a gente pode até pensar se tem diálogo, como a professora Cecília, nesse momento, tá? Aqui. Se eu estivesse teclando, eu acho que a gente estabeleceria ali uma relação, mas tem uma comunicação entre quem fala e quem escuta. Isso para o Freire é muito importante também, né? Que é a escuta atenta, generosa, curiosa, aquela que está estabelecendo relações
portanto, não é alguém que, ao receber um comunicado, uma mensagem, né, introjeta ela passivamente, mas que com ela interage. Então, acho que isso também é importante a gente mencionar. Acho que comunicação ou extensão é um livro bem interessante para essa discussão. Mas, voltando para a questão da história do Chile, era que o silêncio dos camponeses era desse, de que, tu é um doutor, então tudo sabe, a gente nada sabe. E o Freire propõe um jogo com os camponeses, né? Que é assim, eu faço 10 perguntas para vocês fazem 10 perguntas para mim, né? E a cada resposta eu vou marcando um gol, e vocês, a cada resposta certa, marcam o gol de vocês. Então, Freire estabelece essa relação com os camponeses, né? Daí ele pergunta, o que é epistemologia? Silêncio total, né? Mas o camponês pergunta para o Freire, o que é calagem do solo? Né? Freire marca um ponto para eles. E assim eles vão num jogo em que se chega a um empate. Qual é a conclusão disso, né? A conclusão é de que há um conjunto de saberes da experiência prática da vida cotidiana desses sujeitos camponeses que a apropriação desse mundo, desses saberes, são próprios deles, né? E que o Freire, na condição de professor, educador, doutor e etc., etc., tem um outro conjunto de saberes, né? Então, o que ele está dizendo com isso? Ele está demonstrando que a gente sempre ignora algo, mas a gente também, ao mesmo tempo, conhece algo, né? E isso é muito importante para desvincular essa cultura do silêncio. A minha pergunta, os meus pensamentos, né? As minhas considerações, as minhas reflexões, uma vez partilhadas, podem ser de interesse de outros e outras, né? E esses outros e outras amorosamente vão acolhê-las. Ou deveriam, pelo menos, né? Acolhê-las no compromisso dialógico. Sim. É importante isso, a gente se dar conta que essa diferença é uma diferença de conhecimento, de saberes, não é mesmo? Porque, às vezes, a diferença ela aparece... Está escrito aí, a diferença de saber e diferença de conhecimentos. Ela parece uma diferença que se opõe, né? É uma diferença de disputa. Eu sou mais importante, você é menos. Eu uso essa bandeira, você é aquela. Então, uma diferença que se opõe e é totalmente o contrário do que o Freire propunha, né? De dialogar, de aproximar para poder interagir entre o que ele sabe e eu não sei, o que eu sei e ele não sabe, né? Muito importante, nós temos um colega nosso muito querido, que inclusive foi o que contribuiu com as nossas místicas, o Vanderlei D'Ambros, né? E ele vai falar de duas questões bem importantes. Uma que ele conheceu o Freire, participou de um evento com o Freire na SEBS em São Paulo, e aí o Freire mais ouvia do que falava, que o que marcou para ele, né, ele interagiu com a gente aqui, dizendo que o Freire mais ouvia do que falava durante o evento. Então, acho que é importante destacar isso, e mais adiante o Vanderlei também vai destacar que, quando você fala, né, que o Freire estava no exílio, diz que voltou do exílio para reaprender o Brasil, né? Essa dimensão do reaprender, eu acho fantástico isso, porque é uma dimensão que muitas vezes, como professores, como futuros professores, nos falta, né? Porque dá a impressão que você tem que estar pronto, né? Você se forma, então você está totalmente preparado, né? Agora eu sou professor, a gente adquire um status, né? Um lugar de saber, de poder, que o pessoal está interagindo ali, ó, com isso que nós estamos falando. Há um lugar, né, nesse saber que te dá mais poder do que os outros. E aí você, no início, também disse que ele não nasce educador, ele se faz educador, ele não nasce, não se forma, ele era do direito, né, das letras, né, não era alguém que fez pedagogia ou magistério, ou se preparou para dar aula, ou alfabetizar, né? E esse se fazer, que eu acho que é importante talvez você comentar um pouco com a gente, e esse reaprender constantemente, no sentido de o que essa realidade nos fala, o que essa turma que eu começo
trabalhar no início desse ano, né? Quais são os sentidos, o que gera movimento do pensamento para eles, que faz sentido da vida, enfim. Né? Eu acho que talvez essa relação da incompletude de Paulo Freire que está posta aí. Né? Cecília, eu acho que da inconclusão, do inacabamento, né? Eu acho que isso é um dos principais. Olha, a lista é enorme do legado do Freire, né? E eu acho que esse é outro legado muito importante e muito bonito, muito importante também esse depoimento do professor, porque sobre a experiência, né, da vivência, da partilha do espaço com Freire, que é muito comum aos educadores e educadoras populares dessa mesma geração, né? Então, eu acho que isso é bem, bem importante. E é uma característica pouco comum nas universidades, na escola mesmo, que é o educador, a educadora exercitando a sua escuta, né? Eu acho que tem uma vinculação direta com aquilo que nós conversávamos sobre a cultura do silêncio também. Mas, quanto à formação de educadores e educadoras, eu sei que, além de ser um dos livros mais lidos, talvez não sei se lidos, tá? Mas mais vendidos, com toda certeza, a Pedagogia da Autonomia, já perdi as contas aí do número de edições, eu acho que é uma obra muito importante, a Pedagogia da Autonomia, né? Eu acho que ela é muito, 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 muito coesa do ponto de vista da proposta do Paulo Freire. E eu acho que ele estabelece um diálogo com os educadores, educadoras, professores e professoras bem importante aí na pedagogia da autonomia, que é exatamente isso. O nosso inacabamento, a nossa incompletude como educadores, né, é algo concreto. E como é que a gente estabelece aí essa relação? Eu tomo para mim que a pesquisa, a relação entre educação e pesquisa, é uma dessas chaves para a gente levar em consideração, porque espaços que são construídos, são compartilhados, né? Não tem professor que teme aquilo que não sabe, né? Porque o medo de ser questionado ante uma sala de aula, né? Agora, no contexto diferente, né, do que nós estávamos acostumados anteriormente, mas de uma sala de aula cheia de estudantes e a paralisia ante o desconhecido, mas, sobretudo, o poder que a gente tem, inclusive o poder de, entre aspas, tá, gente, de simular que a gente não sabe, é muito forte, né? Ele não é próprio de professores democráticos, né? Então, acho que isso também o Freire ensina, ou ele propõe para a gente, essa abertura do reconhecimento de que nós não sabemos tudo. Mas quando os saberes e os conhecimentos são partilhados e a gente constrói junto, isso não deixa de ser a ordem do dia. Que eu acho que é diferente da insegurança quando a gente experimenta nos primeiros, que é qualquer trabalho, não é só o trabalho da professora, né, de entrar numa sala de aula, mas qualquer outro contexto, qualquer outro trabalho, que a gente precisa da adaptação, do conhecimento e reconhecimento do espaço, dos sujeitos, quem são os nossos colegas, né? Como vai se modificar o nosso cotidiano a partir desse labor. Outra coisa é a persistência, né? Que daí é o medo. E eu acho que é medo ou ousadia, né? A ousadia do professor e da professora na sua condição de democrático, de progressista, né? Enfrentar também a partilha desse poder. Sim, é interessante isso, né? Ousadia é porque se tem uma sensação, não sei se é sensação, mas uma crença, acredito que é mais do que uma sensação, de que o professor não pode perder esse lugar, né, Sharon? Não pode perder esse poder, precisa ficar nesse lugar de poder. Claro que hoje eu brinco muito com também as minhas alunas que me conhecem, eu falo, nossa, se eu fosse mãe de vocês, acho que eu não ia aguentar, né? Porque elas têm uma outra subjetividade, né? Mas
o desafio para o professor se relacionar e conhecer essa nova subjetividade, como que esses pequenos alunos vêm carregados de informações, mas, quem sabe, desenraizados, vamos pegar só um legado do Paulo Freire aqui, né? Talvez a gente esteja carregado de informações, os nossas crianças pequenas, mesmo na universidade ou nos cursos de ensino médio, mas nós estamos desenraizados, desconectados daquilo que a Sharon trouxe no início lá, né? Que achei tão bonita aquela forma que talvez você possa trazer de novo, né? Por que eu enxergo o Brasil? Por que eu enxergo a América Latina e o mundo, né? É porque eu tenho os pés muito bem plantados e eu sei quem eu sou, né? Eu tenho algo para trocar, porque também e talvez um vazio que tenha hoje seja esse excesso de informações e um vazio para trocar, para fazer o diálogo, porque o diálogo, né, Sharon, não é só falar, ele fala, eu falo, ele fala uma informação, eu falo outra, né? Talvez valesse a pena rebuscar isso, que eu acho que é muito importante, né? Tu sabe, Cecília, eu acho que um dos principais legados, ou melhor, eu acho que quem melhor conseguiu aprender, né, esse legado freiriano foi a própria educação do campo, colocando o do campo como uma concepção mesmo, né? Uma visão social de mundo, modo de ser e estar no mundo, e há experiências muito importantes que têm a ver com essa própria relação do entendimento de quem eu sou e das raízes mesmo, né? Quem sou eu, quem é minha família, a minha comunidade, quais são as relações sociais, históricas, né? Que não só produtivas, mas sociais, históricas, culturais que estão estabelecidas aí, como eu me relaciono com elas, né? E eu acho que eu sou suspeitíssima para falar, mas eu acho que a educação do campo traduz muito bem esse legado freiriano, viu, Cecília? Então, esse enraizamento, né? Sim. A professora Roseli Caldarte, professora, maneira de falar, né? Ela é autora, escritora, enfim. Quando ela trabalha o verbete da educação do campo no dicionário da educação do campo, ela vai falar do do e ela vai dizer é o do da pedagogia do oprimido. Então, eu acho muito interessante essa passagem, eu insisto muito nisso, por quê? Porque é um enraizamento da educação do campo, quer dizer, da onde que a educação do campo brota, senão desse legado histórico que a gente traz ao longo dessa construção dos anos 40, 50, 60, até os anos 80, né, quase meio século, que a gente vem fazendo esses enfrentamentos e o Brasil vem se reconhecendo, né? Os camponeses se tornam sujeitos políticos nos anos 50, passam a ter os sindicatos, as suas organizações. Então, a educação popular, a pedagogia dentro dela, né, vem a pedagogia do oprimido. Ontem a gente lembrava, né, o André falou ontem de manhã para nós, que Paulo Freire não falava de educação popular, ele falava das pessoas, ele falava da cultura, da educação problematizadora, domesticadora, libertadora, e isso era o popular, né? Estava na ação popular. Então, acho que a educação do campo ela carrega esse legado e insiste em que a gente assuma as próprias raízes e dali fale para o mundo, fale com a cidade, né? Então, acho que o legado de Paulo Freire aqui é imenso. Eu acho que esse dom reflete o protagonismo desses sujeitos, né? São sujeitos da sua própria história, fazem a sua própria história. Eu acho que é bem importante isso. Um dos legados é a pedagogia do oprimido, que os oprimidos têm a sua própria pedagogia, né? E isso é importante, porque isso faz da educação um espaço de autenticidade, né? E pensando assim, né, Cecília, nos antecedentes, é muito interessante. Alguns dos colegas, né, o João Colares, o próprio Danilo Streck, o Marco Raul Merria, enfim, diferentes companheiros e companheiras aí, eles entendem que o Freire faz parte de um acumulado histórico, né? E essa mesma questionamento que está sendo levantado aqui, Freire, né, falava em cultura.
e que tudo isso fazia a educação popular, como tu bem relacionou. E a gente foi olhando assim, mas quem é que veio antes do Freire, né? E pensávamos no mestre do Simão Bolívar, o libertador da América, que é o Simão Rodrigues. O Simão Rodrigues, ele, além de defender a emancipação, né, da latino-americana, vou falar no contexto geral aqui para não entrar muito na história, mas ele defendia que esse projeto de sociedade era acompanhado por uma educação, né, que deveria ser autêntica e que não imitasse. Tanto é que uma das frases mais conhecidas do Simão Rodrigues, né, do professor Simão Bolívar, era inventamos ou erramos. E é muito interessante que quando a gente vai conhecer mais sobre Simão Rodrigues, a gente reconhece o próprio Freire, né? Então, o Freire também tem essa, digamos, capacidade de trazer consigo uma proposta de educação libertadora, uma pedagogia do oprimido, né? Feitas pelos oprimidos, que corresponde a esse desejo do Simão Rodrigues, né? Que é de uma educação autêntica. E eu acho que o Freire faz isso com bastante legitimidade histórica, né? Muito interessante. Eu ia pedir para o William repor a pergunta, tem uma nova pergunta aqui do Wilson, né, se não me engano. Ali, Sharon, a liberdade é tão negada quanto a liberdade asfixiada. Poderia comentar essa frase de Paulo Freire? Como que você vê essa afirmação? Wilson, será que a frase é a liberdade é tão negada quanto a liberdade é asfixiada, isso? A liberdade é tão negada quanto a liberdade asfixiada. Talvez faltou o ali, né? Pois é. Pois eu teria que entender mais o contexto da frase para a gente poder analisar ela, né? Mas como é que a liberdade é negada, né? Como é que o Freire entende que a liberdade é negada? Quando eu colocaria 3 elementos, né? Primeiro, a vocação de ser mais, quando essa vocação que é ontológica, né? Ela é negada, ou seja, quando que essa vocação é negada, né? Quando a gente é desumanizado. Isso é muito importante a gente assim compreender na obra do Freire, que são sempre relações, né? Há uma denúncia de uma situação, né? Limite, uma situação desumanizante, e o anúncio para a superação daquela situação, né? Então, denúncia, anúncio, né? Domesticação, libertação, desumanização, humanização, né? Ser menos, ser mais. Então, isso é muito interessante que o Freire sempre denuncia essa situação que está sendo, né? E anuncia uma situação, uma outra, aquela que pode vir a ser, né? Então, isso é bem, bem importante, né? Uhum. Agora, liberdade, né? E, entre aspas, libertinagem ou licenciosidade, porque o Freire usa as duas expressões, são bem importantes a gente tomar aí como referência, né? E ele vai falar assim, olha, assim como autoridade e autoritarismo não são sinônimos, né? Liberdade e licenciosidade também não é. Eu acho que é bem importante trazer, por quê? Porque o Freire também fala do papel do educador como mediador, esse papel diretivo mesmo nas relações educativas, né? Então, não é o laissez-faire, faz o que quiser, né? Mas a partilha de um espaço, a partilha da tomada de decisões, ela sim significa esse aprendizado da liberdade. É uma ação, né? Isso que é importante também no Freire. Não são palavras de ordens. Ele, inclusive, na pedagogia do oprimido, fala dos riscos que o antidiálogo promove, que é de estabelecer slogans, né? Que são o que a gente chamaria hoje, talvez, de memes, né? Estabelece slogans
E esses slogans, essas chamadas, esses memes, assim, não pode ser simples palavras, né? Se bem que eu acho que não cabe muito bem vocês me desculpem, o exemplo do meme, né? Vou chamar de slogan, manchete, enfim, né? Elas não são críticas, né? A pergunta deve ser sempre priorizada, né? Isso tem mais a ver com a liberdade do que a licenciosidade no pensamento, né? E da ação. A Joyce contribui com a gente aqui dizendo, né, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, né? Exatamente. Porque nessa invasão cultural, na conquista, o oprimido introjetou um conjunto de valores, né, do opressor. Então, quando o oprimido não se reconhece sujeito, né, Cecília, como tu mencionasse antes, as pessoas não se reconhecem, elas não se fazem perguntas. Então, a libertação para elas é confundida com tomar o lugar do opressor. Mas isso não é libertação. Sim. É ocupar um lugar de poder igual ou maior que o outro que tá, com quem ele estaria interagindo, né? Eu penso que essa conversa do legado de Paulo Freire, ela abre, para mim, pelo menos, e para nós, que também era um pouco o objetivo nosso, quer dizer, para a educação hoje, né? Em que medida nós poderemos, por exemplo, tomar o legado de Paulo Freire e voltar a pensar sobre ele, a fazer essa trajetória, né? Da relação saber-conhecimento, escola, educação, cultura, né? Contracultura, enfim. Ontem o professor André dizia, né, que talvez uma questão difícil que nós temos hoje, tanto quanto a pandemia, é essa regressão do conhecimento, que essa sensação que a gente tem, esse enfrentamento, por exemplo, do conhecimento. A gente teve agora há pouco aqui no chat, né, uma pessoa entrou aí brigando conosco por causa do Paulo Freire, né, e tal, falando coisas ruins, que a gente volta quase que lá para 1800, com algumas ideias, com algumas formas de tratar o conhecimento, com essa redução do conhecimento, né? Então, essa fala de hoje, eu penso que muitas vezes esse combater a universidade, o combater o conhecimento como a gente tem vivido, ele está muito mais num lugar de poder, né? De disputa de poder, não desacreditando totalmente na ideia da educação como libertação, como emancipação, como diálogo de culturas e saberes, mas em um lugar que eu sei, e vocês, né, me obedeçam, vocês estão. Então, é uma disputa, no fundo, de poder, né? E aí o desafio para a gente é como a escola pode dar um outro sentido para isso, né? Eu falava no início para a Sharon da experiência linda que nós fizemos com algumas escolas do campo aqui, do projeto de extensão da UniOeste, que foi no centenário agora se debruçar sobre o livro do Paulo Freire, O Menino que Lia o Mundo, que foi lido com as crianças, as professoras liam, teve várias experiências, né? Eu vou destacar aqui a escola, tem uma escola, o Colégio Paulo Freire aqui, e eles criaram 100 ações com Paulo Freire, né? Uma loucura, né? Porque o Colégio Paulo Freire, eles vão fazer, ainda estão fazendo, né? Porque 100 ações, depois com a pandemia, né? Tudo isso, a gente achava que a pandemia ia acabar, e não acabou nunca, né? Então, outra escola fez a leitura, cada dia uma professora fazia a leitura e deixava gravada, né? Postava na página do Facebook para que as crianças em casa pudessem, Facebook da escola, também ler, ouvir, né, o texto, que as crianças mais pequenas, que também não liam fluentemente o texto, enfim, várias experiências que foram trazendo o Paulo Freire para uma conversa num outro nível, que não é o nível da disputa do poder, baseado em aquilo que ele dizia: eu sou gente, eu sou pessoa, você é pessoa. Então, vamos, né, conversar de igual para igual, né? Vamos enxergar que somos seres humanos, incompletos. Eu acredito muito nessa retomada, mas é uma retomada de um outro patamar. Por exemplo, nos anos 70, 80, que a gente retomou, era conhecer que existia Paulo Freire. Hoje já é saber que ele existe e ver o que ele traz para nós.
Então, nós estamos num outro lugar mesmo de condição até tecnológica, né? Econômica também, não dá para negar que houve uma certa apropriação de renda um pouco melhor, capitalização, né? As pessoas têm um pouco mais de casa, um pouco mais de estudo, acho que o Brasil conseguiu dar um passinho em relação aos anos 80. Então, acho que, não sei, me parece, Sharon, que seria um outro momento, e a gente precisa retomar o legado de Paulo Freire neste momento que estamos agora, a partir desse lugar. Não sei como você vê isso. Não, eu também acho. Eu acho que tem... Bom, primeiro que o Freire, a gente viu, né? Pelo menos eu tentei retomar aqui alguns aspectos biográficos que dá conta de que não é a primeira vez que Freire é perseguido, né? Então, pelas suas ideias, pelo risco, então, como o professor perguntava, de uma educação aliar conscientização, né? E educação como ato político. Então, isso traz incômodo, né, para aqueles e aquelas que acreditam na manutenção, né, das relações de dominação. Então, acho que aí não tem nenhuma surpresa, né? A necessidade, a imposição, o autoritarismo, né? E isso é importante dizer. Não é a autoridade de que tem o poder, é a imposição do poder, e, portanto, é autoritarismo, né? Porque a gente pode ter autoridade sobre algo e estabelecer relações de reciprocidade, de diálogo, de comunhão, partilha, né? E não é o que o autoritarismo faz, ele impõe, né? Ele é o antidiálogo. E acho que isso é bem importante. Eu acho, Cecília, que tem outra questão que está acontecendo nesse centenário, e vou falar no sentido comum, tá, pessoal? Eu não fiz nenhum tipo de levantamento, também não li nada a respeito, e está no nível da percepção mesmo. Eu acho que esse ano do centenário do Freire, mais do que uma homenagem e retomá-lo, né, conhecer as suas obras, como a Cecília falou, é bem importante, porque no fundo, né, Cecília, eu ouso dizer que falta bastante para a gente compreender efetivamente a proposta do Freire, né? A sua proposta e sua obra. Mas tem uma nova geração como essa que está aqui hoje conosco, que está tomando contato com a obra do Freire, com as ideias do Freire, mesmo tendo contato anteriormente com aquelas compreensões de senso comum, né? Que Freire é um doutrinador, né? Que a educação brasileira vai mal por causa do Freire, passa de Paulo Freire, fora comunistas, né? E etc. Então, assim, olha, Freire foi camarada de diferentes correntes filosóficas, diferentes autores e autoras. Isso não quer dizer que seja ecletismo, não. Ao contrário, ele era bastante criterioso nas escolhas no diálogo que estabeleceu, né? Mas ele foi camarada dos movimentos sociais, ele foi camarada da escola pública, dos professores e professoras, né? Ele foi camarada das crianças, ele foi camarada de Cristo tanto quanto foi de Marx. Então, o Freire foi camarada com os diferentes sujeitos. Eu acho assim que um dos seus legados foi a luta, né? E acho que alguma das últimas mensagens que nós recebemos dele ainda em vida era em relação às marchas, do que ele gostaria de assistir, as marchas, né? As marchas do que tem fome, dos que têm fome. Gente, isso é tão atual, né? A marcha do sem-teto, isso é atual, né? A marcha do sem-terra. Reforma agrária não foi feita no nosso país, né? A marcha do sem-escola. Seguramente a gente vai ter que pensar quais são as novas lutas no campo da educação que nós enfrentaremos, porque não é qualquer coisa o momento que a gente está vivendo nesse contexto de pandemia, né? E onde há uma ausência de Estado bastante significativa, né? Estou falando aqui em plano nacional mesmo.
e da desassistência que o povo brasileiro passa, não só pela pandemia, mas do ponto de vista dos seus direitos sociais e trabalhistas, dos seus direitos previdenciários, e também investimento na educação e na saúde, né? Então, é um contexto bastante complexo para a gente. Freire é atual, Freire estaria marchando conosco, né? Nesse nosso tempo presente. Ele estaria marchando pelo direito à vacina ao sem vacina. Ele não estaria no grupo daqueles do anti-vacina, né? Sim, excelente isso, lembrar isso, né, Sharon? Essa releitura, essa retomada do legado, e tem professores aqui que falaram, a Joyce falou, né, por dentro da escola pública, talvez seja esse lugar, né, que talvez esse lugar que a gente perdeu um pouco, né, a luta por dentro, assim, né. Eu penso que são grandes questões para nós conversarmos, e foi excelente essa manhã. Eu estou particularmente muito feliz, e as manifestações que a gente tem aqui também, Sharon, de poder dialogar contigo, uma pessoa que é bem enraizada no Brasil, na América Latina, né? Você compreende bem isso, eu admiro muito isso. E talvez, infelizmente, a nossa hora está andando, você possa dar uma palavra final para nós, para esses jovens que estão conosco aqui, várias pessoas colocaram, estou na sala do 4º ano, estou na sala do 3º ano, né? Então, para esses jovens professores que estão se formando, que estão conosco, professores mais antigos como eu, né, e estudantes do mestrado, enfim, a comunidade, uma palavra final sobre esse legado, e aí a gente se encontra em outras paragens para bater mais uma conversa, bater papo sobre Paulo Freire, né? Ai, Cecília, bom, eu gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês, poder dialogar, poder compartilhar mesmo as reflexões sobre esse legado do Paulo Freire, né? Eu teria ainda duas questões. Uma, talvez, falar, reinventar Paulo Freire. Acho que Paulo Freire acontece muitas vezes sem a gente mesmo conhecer o Paulo Freire nos seus escritos, né? Mas eu acho que onde tem uma ponta aí de justiça social, né, e democracia, a gente tem uma sementinha plantada, né, desse legado. E essa educação pode acontecer de muitas formas. E acho que a gente tem que aproveitar, conhecer melhor as nossas experiências, ainda que a gente considere que elas sejam pequenas, mas são essas experiências que atuam no local, né? E impactam a vida das pessoas. Eu estou bastante convencida disso, viu, Cecília? A cada semente crioula preservada e a cada história contada, né, pelas avós, os avós, é a ciência popular se fazendo para o benefício popular também, né? O benefício Eu acho que a gente retomar essa ideia de que a educação, ela não é mercadoria, mas ela é um bem comum, né? É um grande passo, assim. Essa é uma questão. E a outra é a criticidade. Eu acho que educador e educadora, como educadores e educadoras, a gente tem que fazer perguntas, né, com bastante frequência. Eu acho que faz parte do nosso papel, né? E se a gente tem dificuldades em fazê-las, eu acho que a gente deve insistir, não ter medo, né? Insistir nas perguntas. E, enfim, só resta agradecer por esse momento, né, Cecília? Eu acho que não tem fórmula, não tem receita. Cada contexto é um contexto, lida com grupos, relações distintas, são processos históricos também que têm as suas particularidades, né, tanto quanto uma história comum, e isso deve ser levado em consideração quando a gente mergulha, entra nesse universo social, histórico, nesse universo também vocabular, né, assim falava o Freire, porque a palavra é a concretude de um mundo, né? Então, acho que isso é bem importante. E então, tô imaginando, assim, espero, né, que cada um de vocês esteja pensando nas suas próprias experiências, como surgiram aqui, suas vivências também,
porque eu acho que é esse o Freire corporificado, né, que a gente quer, que é o Freire para o nosso tempo também. Então, a gente pode estabelecer bons diálogos. Bom te ouvir, excelente te ouvir, o pessoal está escrevendo aí, né? Parabéns pela fala, por você compartilhar conosco também essa tua experiência, né, de enraizamento, de troca. É muito bom, estamos felizes. Então, agradecemos imensamente a professora Sharon por tudo isso, né? Acreditamos que nos encontraremos mais vezes para essas trocas e para construir esse novo momento da educação, da escola pública, da nossa história popular que precisa se reencontrar e se refazer. E nós continuamos contando contigo, Sharon, né? Muito obrigada. Muitos os desafios. São muitos desafios. Uhum. Temos muito por fazer e a gente precisa de coletividade, precisa de troca, precisa, como você diz, compartilhar experiência para falar do concreto que nos faz, né? Que é o que nós temos mesmo, né? É aquilo que nos constitui, né? E eu acredito que o caminho é um pouco por aí, a gente vai se descobrindo e contando com parceiros como você. Muito obrigada a você, a tua universidade, a esse espaço, teu grupo de pesquisa, por estar conosco. Obrigada a vocês. Vacina no braço, comida no prato e educação para todo mundo, gente. Obrigada, muito obrigada. Nós queremos também agradecer a quem esteve conosco aqui, né? Os cursos de magistério, dos três municípios, né, que estão conosco aqui, os cursos de licenciatura da Unioeste, que também são parceiros, a Assessoar, né, a Unipeias, com a Universidade Federal Fronteira Sul, e mais também outras pessoas que colaboraram individualmente conosco, as escolas públicas do campo, da rede de formação de professores, né, que quem não está aqui estará nos assistindo depois, porque está em sala de aula muitas vezes, né? Então, nós agradecemos imensamente e queria destacar o apoio e agradecer, né? O apoio técnico da Nachelle, do William e do Júnior, e a coordenação desse evento, né, com os professores da Unioeste, que estão nos apoiando aqui, e pessoas das organizações. Alunos do mestrado que também colaboram, os monitores dos minicursos, né? E amanhã será um dia de minicurso, mas hoje à noite a gente ainda tem a professora Mariana, né, de Córdoba, da Argentina, que vem falar para nós também sobre Paulo Freire na América Latina, qual é o sentido dessa história de educação, de pedagogia, né, e de formação, de escola, que ele nos deixa e está na América Latina. Então, contamos com todos nessa continuidade, continuamos aqui os nossos diálogos, comemorando esse centenário, que agora, dia 19, tem o seu auge na próxima semana, né? E nós vamos ficar agora, para encerrar esta manhã, novamente com a mística que abriu, porque várias pessoas pediram, né, que não estavam online, professores, pessoas que estavam dando aula. Então, fechamos a nossa manhã também para pensar o seguinte: qual sentido tem agora a gente trazer aqui esta escola do campo diante da fala da professora Sharon? Muito obrigada e até o próximo encontro. Eu quero uma escola do campo que tenha a ver com a vida, com a gente, querida e organizada e conduzida coletivamente. Eu quero uma escola do campo que não enxergue apenas equações, que tenha como chave mestra o trabalho e os mutirões. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros,
onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo, onde o saber não seja limitado, que a gente possa ver o todo e possa compreender os lados. Eu quero uma escola do campo, onde esteja o ciclo da nossa semeia, que seja como a nossa casa, que não seja como a casa alheia. Eu quero uma escola do campo, que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo, que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo, onde o saber não seja limitado, que a gente possa ver o todo e possa compreender os lados. Eu quero uma escola do campo, onde esteja o ciclo da nossa semeia, que seja como a nossa casa, que não seja como a casa alheia. Eu quero uma escola do campo, que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do